Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Como sabemos, o domingo é excluído do tempo da Quaresma. A Quaresma são 40 dias, tirando os domingos. O domingo é o dia de celebrar a ressurreição, é o dia da festa do encontro da família, do convívio, da alegria e, sobretudo, de celebrar a alegria da ressurreição de Jesus Cristo. E este ano iniciamos a Quaresma. Do ano passado, há 2 anos, vivemos-la angustiados com a pandemia, e este ano iniciamos com os olhos na Ucrânia. Um fenómeno que também não entendemos, não compreendemos, mas nós portugueses, sobretudo, não esqueçamos as palavras de Nossa Senhora em Fátima, que falou disto. E, portanto, não sabemos o que virá, não sabemos para que estamos guardados, mas não deixemos de olhar para o alto, para Deus. É um fenómeno que também não compreendemos. E vemos aquele povo, o povo ucraniano, que já na década de 90 muitos chegaram a Portugal, e a quem nós devemos muito. E os nossos políticos em Portugal nem sempre olharam bem para os ucranianos. É um povo que prefere morrer. E é a grande lição que estão a dar ao mundo. Preferem morrer do que seguir certos caminhos e aderir a certos projetos. Isto para nós, que somos cristãos, que somos um povo de Deus, deve-nos fazer pensar e refletir, sobretudo nas opções que temos feitas no Ocidente, muitas opções que temos feito ao longo dos anos. Mas saudamos a todos aqueles que nos acompanham hoje em casa. E o cristão não é para ter medo. O cristão é para erguer a cabeça e olhar para a sua pátria, como hoje as leituras nos vão falar. A Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que foi construída a partir da união, do trabalho, do sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa, porque acreditavam em valores. E são estes valores que muita gente não entende, muita gente não compreende, mas são estes valores que nos continuam a ter de pé e a olhar com entusiasmo para a coragem do povo ucraniano. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados e confessemos-nos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e
colocá-las diante do altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: Meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro, até se tornar uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos a dura escravidão. Então invocamos o Senhor Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito com mão poderosa e braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me deste, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra, e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Pecamos, Senhor, tende piedade de nós. Pecamos, Senhor, tende piedade de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido. Não há diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor.
eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada, e passado esse tempo sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o demónio levou-o a Jerusalém, colocou-no sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos anjos a teu respeito para que te guardem, e ainda na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, mesmo quem nos acompanha em casa, permitam-me que eu mencione os nomes dos nossos irmãos, que cada vez são mais, ainda nos últimos tempos, tantos irmãos que têm partido da nossa comunidade, e com muita tristeza e preocupação, porque cada peça, cada um de nós faz falta. E, portanto, é com muita tristeza que nós mencionamos os irmãos, o nome dos irmãos que já partiram ao longo dos tempos. E em 1985, na nossa comunidade, nesta semana, partiu Maria dos Anjos Vidal. Em 1988, Mariana Raposo. Em 1996, António Raposo de Souza. Em 1996, Álvaro Marques Oliveira Júnior. Em 1998, Humberto Soares Cabral. Em 2004, Maria Madalena Meireles. Em 2006, João Carlos de Souza. Em 2007, Ana Emília Pereira. Em 2009, Dolíria Melo. Em 2013, Lígia Pacheco Botelho. Em 2014, Marília Nunes Pestana Rodrigues Castro. Portanto, saudamos-los, rezamos por eles e rezamos por todos os irmãos e as suas famílias. E acrescentamos também Vitoriano Ponte e filha,
e Gilberto Cabral e família. Nós iniciámos a Quaresma na quarta-feira de cinzas, e com a pandemia, nós às vezes este rito das cinzas, que não é um sacramento na Igreja, há uma diferença entre sacramento, que são 7, e sacramentais. E às vezes nós não percebemos, as cinzas é um sacramental, como há outros, portanto, e por isso é que às vezes na Igreja há leigos que não são ordenados que podem presidir aos sacramentais. Um funeral não é um sacramento e pode ser presidido por alguém a quem a Igreja dá essa ordem. E a imposição das cinzas é uma tradição muito antiga na Igreja e mesmo no povo de Israel. No Antigo Testamento, um dos sinais de conversão, um dos sinais de arrependimento, era a pessoa sujar-se com cinza e aparecer em público, a dizer: eu arrependi-me, e porque durante muitos séculos, também na Igreja, o pecado era público, e nós sabemos que o nosso pecado particular afeta, tira-nos a alegria, tira a alegria da família, daqueles que estão à nossa beira, tira a paz, tira-nos a paz. E quando nós somamos a paz de cada um que se perde, vem a falta de paz universal. E iniciámos a Quaresma com as cinzas. Todos estes dias, a quarta de cinzas, quinta-feira de cinzas, sexta-feira de cinzas e sábado de cinzas, são um acrescente, porque se excluem os domingos para fazer os 40 dias imitando Jesus Cristo, como diz o Evangelho, que Jesus retirou-se para o deserto a orar durante 40 dias de preparação. Este número de 40 dias, 40 é um número relacionado na mentalidade hebraica, é um número relacionado com o mal, com o pecado dos homens, com todos os exageros, e portanto o número 40 é um número simbólico, como o 3, o 5, o 7, são números que referentes a Deus, e quando nós dizemos que celebramos missa de 7º dia, estamos a dizer que confiamos a Deus, os nossos irmãos vão partindo. Isto na mentalidade hebraica, porque nós ocidentais fomos perdendo esta cultura, não temos esta cultura, mas aproveitamos de onde nós viemos e sabendo para onde vamos. As tentações são aquelas que nós estamos a viver hoje no mundo. Reparai que Jesus foi tentado nelas. O ter, o poder e o saber. Olhai como hoje se impõe no mundo, há muita aldrabice, em nome do saber, em nome da ciência. E depois vem-se a descobrir que não é nada ciência, mas é uma forma de impor. Eu sou doutor, eu sou formado, eu tenho a sabedoria. É a tentação da arrogante do saber. E mesmo no nosso mundo hoje, muita coisa que é imposta, e nós em Portugal somos exímios nisto. Andámos agora há uns anos, sou doutor, agora está imposto em causa. Já há tantos doutores que não, mas eram os seus doutores. É o saber, o poder, e às vezes impõem-se coisas aos simples, aos humildes e aos pobres, através da tentação do saber, que não é real. E nós hoje temos muitos exemplos no mundo em que não é real. E temos que saber que é uma das tentações. O ter. Outra tentação. Ter. Mas para que ter o quê? Para que é que nós queremos tantas coisas? Olhai os nossos pais, de onde viemos. Tinham as suas coisinhas, a sua roupinha,
Mas às vezes até lembramos-nos naquela altura em que até para ir para as festas, primeira comunhão, quantas pessoas ao longo da nossa história, até os sapatos pediram para o casamento. Eu ainda conheci pessoas que não tinham fato para o casamento e foram famílias exemplares, foram famílias tremendas, que criaram os seus filhos com valores e com os pés na terra, amor à família, amor ao trabalho, amor aos seus, fidelidade à verdade, e não tiveram sequer fato para o dia de casamento. Para não dizer o resto, o ter, a tentação do ter. Agora na guerra da Ucrânia, aquela gente tinha a casa, tinha tudo, e vão para os abrigos e preferem morrer. É a grande lição. Muitos deles estão a dizer que preferem morrer do que perder os seus valores. E nós no Ocidente temos cometido muitos erros. Temos cometido muitos erros. E temos-nos deixado embalar pela cantiga fácil. Temos-nos deixado ouvir música que agrada aos ouvidos e que não é real. A tentação do saber, a tentação do ter, a tentação do poder. São os três vertentes das tentações. E Jesus, pelo demónio, foi tentado e dá-nos o exemplo. A todas refutou, a todas disse não, com coragem. Porque ser cristão, imitar Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, não é dizer sim a tudo. Não é dizer sim a tudo. Nós vemos no mundo atual muitos cristãos que abandonaram a igreja, abandonaram a fé, abandonaram tudo, e aquilo que a gente vê é dizerem sim. Dizem que sim a todas as tonterias. Dizem que sim a tudo aquilo que lhes é apresentado. E nos últimos tempos, desde talvez da década de 90 para cá, houve uma novidade que é o politicamente correto. E já nós, por exemplo, em Portugal e todos no mundo, hoje, se alguém passa o parâmetro do politicamente correto, que está definido, é excluído da sociedade. O cristão não pode falar uma linguagem do politicamente correto. O cristão tem que falar a linguagem do sim, sim, não, não, da verdade. É a linguagem do cristão. Agora, música para os ouvidos que agrada a, B, a, C, não faz parte do nosso projeto. Este domingo, convido-vos, com os olhos na Ucrânia, nós não sabemos nada do que está a acontecer. E não sabemos nada do que preparou isto. Ou melhor, vamos sabendo, muitos erros, muitas asneiras, mesmo a Alemanha, onde eu estive, tem cometido muitos erros. Nós, os portugueses, graças a Deus, o nosso povo ama os ucranianos e até os acolhidos, não podemos fazer muito, a não ser as tontarias que andam lá por aquela órbita, mas o nosso povo, graças a Deus, ainda é com entusiasmo que a gente vê, por exemplo, a igreja de Arroios, que o Patriarcado de Lisboa deu aos ucranianos, é a igreja oficial dos ucranianos, já há bastantes anos, já em Portugal, e o amor como o nosso povo está a tratar, e é uma honra para nós. Mas depois temos aquela órbita, uma órbita que anda por lá, e que nos tem governado, e que nós precisamos, como povo, olhar aquilo que fomos. Nós somos muito parecidos com os ucranianos. Os nossos antepassados não tinham sapatos para ir ao casamento, não tinham fato para o dia do casamento. Eu menciono o dia do casamento porque nós hoje temos grandes festas que se fazem para aí, que a gente não... Eu, por exemplo, não compreendo muitas cerimónias do casamento de hoje, não os compreendo, não sei.
Não sei o que significa, porque tudo aquilo que nós fazemos tem uma ideia filosófica por trás. E eu não entendo. Não entendo o que está por trás. É só por isso. Pode até estar certo. Mas eu não entendo. Não compreendo. Não compreendo o que significam muitas atitudes, por exemplo, hoje dos casamentos que se fazem aqui no Canadá, em nome de ideias que eu não compreendo. Não percebo como é que uma família assenta naqueles valores. Mas eu posso estar completamente errado, e isso não é o pensamento de todas as pessoas. Mas nós somos filhos deste povo. E deste povo que não se pode deixar cair em ilusões, nem das tentações do poder, do ter e de um saber que não tem nada a ver com a sabedoria. Estas foram as 3 tentações de Jesus, e estas são as tentações que nós podemos ter. Eu ouço muita gente, eu sei, eu estou informado. E de onde é que vem a informação? De onde é que vem o teu saber? Das televisões? Daquilo que te querem dizer? O teu saber é daí. E às vezes não paramos para ver a maldade que está através, escondida. E muito do nosso povo, há muitos anos, a sabedoria é o saber que lhe transmitem das televisões, dos meios de comunicação social. E na Quaresma, nós devemos lançar um apelo aos jornalistas de índole cristã, que sejam fiéis à verdade, que sejam fiéis à realidade, que sejam fiéis ao sim, sim, não, não, e que não nos preocupemos, com aquilo que agrada, porque o saber não é aquilo que a televisão te diz. A realidade não é aquilo que a televisão te diz. E nós cristãos temos caído nisso. E às vezes não temos capacidade de analisar e de ver. Mas não nos esqueçamos que os 3 níveis de tentações que Jesus sofreu e que nós sofremos no mundo atual de hoje é a tentação do ter, é a tentação do poder e é a tentação do saber. Falsos. Há muita gente que não tem poder. Não estamos a falar do poder político ou do poder do mundo. Estamos a falar do poder das famílias. Quantos filhos aí pelas comunidades portuguesas que perderam a fé e quase que proíbem os pais disto e daquilo? Isto não é poder arrogante? Quantos filhos em nome, com poder, porque os pais vão se tornando limitados? E o que está a ser feito? Por exemplo, com os doentinhos? Para ter uma morte, agora perdi as palavras, uma morte justa. Às vezes é uma morte justa. A morte justa é quando Deus quiser. Que tipo de poder é este? No silêncio das casas, no silêncio, tanto poder que é inquestionável. Vai ter uma morte justa, vai ter uma morte em paz. Afasta-te, demónio. Essa morte é do demónio. E eu, com muita tristeza, como sacerdote, iniciei esta Quaresma e é preciso pensarmos. Há aí tanta tentação do ter, do poder e do saber, é em nome do bem, que não é mais do que a mão do demónio, do diabo. E vivemos numa sociedade muito evoluída, mas precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos de saber para onde vamos e o que estamos a fazer. Quando aqui veio a senhora
secretária de Estado, porque há lá em Portugal, agora com aquele governo, lá vai a passar a eutanásia. E eu disse-lhe: ó, Sr. Secretária de Estado, eu nunca vi na minha vida ninguém que quisesse morrer. Devem estar todos no Parlamento português. Certamente ficou ofendida comigo. Eu, como padre, nestes 30 e tantos anos, nunca vi ninguém que quisesse morrer. Essa coisa da morte justa, essa da morte com paz, essa coisa muito bem ornamentada, não é mais do que tu teres um poder à frente de uma esferográfica. Não é mais do que isso. Eu peço a Deus que estas 3 tentações do mundo atual, o ter, o poder e o saber, que sejam exercidos não por influência do diabo, mas por influência de Deus. Ergamos a cabeça, paremos, rezemos, façamos jejum, façamos penitência, convertemo-nos e deixemo-nos de teorias que não têm nenhum fundamento, não têm nenhuma razão de ser, não têm verdade nenhuma, absolutamente nenhuma. Que o Senhor nos abençoe, nos dê força e que esta quaresma seja um momento para nós pararmos, coloquemos os olhos no povo da Ucrânia, que prefere a morte do que seguir certos caminhos. E nós sabemos muito bem que caminhos são esses. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dizendo: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catequismos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Senhor, tem piedade de nós. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que sabem descobrir dignidade que Deus lhe dê ao criá-los a sua imagem e semelhança, oremos, irmãos. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem as palavras de Jesus, a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos, irmãos. Senhor, tem piedade de nós. Para os que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho,
Oremos, irmãos. Senhor, tem piedade de nós. Por nós próprios e para a nossa comunidade paroquial, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida de Cristo e à sua Páscoa. Oremos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, vindo a ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças,
porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os irmãos que queremos lembrar nesta Eucaristia, que na vossa misericórdia partirem deste mundo, cujos nomes pronunciamos antes, admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que a vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Só gostaria de lembrar que no próximo fim de semana a hora muda. Portanto, já está escrito na folha, mas em algumas folhas não está. Portanto, no próximo fim de semana muda a hora. E é só para terem atenção, as pessoas que vêm à missa das 9h30, que é mais difícil. Portanto, os outros vão se apercebendo. Portanto, no próximo fim de semana muda a hora. Enviar uma saudação a quem nos acompanhou através do YouTube e que está em casa. Nós iniciamos a Quaresma e que ninguém de nós tenha vergonha ou falta de coragem de nos aproximarmos de Deus. As propostas da Igreja são as mesmas, são as de Jesus Cristo. E hoje temos a oportunidade de refletir sobre as tentações, que são sempre as mesmas. A tentação do ter, a tentação do poder e a tentação do saber mais que os outros. Que nós nos convertamos e saibamos seguir o caminho de Jesus. Obrigado a todos aqueles que estiveram connosco e obrigado a vós também. E, sobretudo, convidar-vos para continuarmos a rezar pelo povo da Ucrânia, pela mensagem de Fátima à Nossa Senhora. Todos os dias, às 8h30, através do YouTube, nós rezamos o terço. Uns dias de uma maneira, outros dias de outra, mas temos sido fiéis já há algum tempo a isto. Convidamos a todos e durante a Quaresma as câmaras estarão ligadas durante a noite para o Senhor Santo Cristo, para o Sacrário, para Nossa Senhora, dependerá, para que entrem e possam refletir em silêncio através da presença real, a hora que for durante a noite. Obrigado a todos aqueles que têm escrito e que o Senhor nos dê força nesta Quaresma de a vivermos intensamente. A todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.
Quem sois vós,